Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula a gente vai criar divs editáveis, com JavaScript e com HTML e CSS. Lembrando que essa dica aqui foi uma sugestão, na verdade, de um inscrito do canal. Vamos lá para o nosso objetivo da nossa aula. Vamos criar divs com HTML editáveis utilizando JavaScript. As tecnologias que nós iremos utilizar e programas, e linguagens, eu estou colocando aqui, ó, o Net 5, mas a gente não vai digitar nada de código de C Sharp. É mais que a gente vai utilizar o projeto do Visual Studio para criar essas divs. Claro, se você quiser usar o Visual Code, não tem problema, então outro programa que você consiga fazer o front-end ali. Linguagens e programas que nós iremos utilizar, como eu disse, nós iremos utilizar o Visual Studio 2019, HTML, CSS, JavaScript e C Sharp, nós iremos utilizar aqui. Eu vou colocar aqui o meu Visual Studio e já começar a fazer. A ideia, do nosso projeto é a gente criar divs customizadas. Na verdade, a gente vai fazer divs, vamos fazer em partes, na verdade, esse projeto. Basicamente, a gente vai fazer mais ou menos algo semelhante a isso aqui, ó. A gente vai fazer umas divs, e depois a gente vai conseguir editar ela, arrastar ela para qualquer canto que a gente quiser. Lembrando que vai ser dividido em 3 ou 4 aulas, porque a gente vai fazer também para ele salvar essas posições e essas edições no banco de dados. Porém, nessa primeira aula, a gente somente vai fazer somente ela ser responsiva ali, ela abrir, diminuir e fechar, e depois na próxima aula a gente implementa o restante, certo? Então vamos lá, para não ficar muito grande, clicar em novo projeto. Lembrando que você pode fazer em outro editor também, no Visual Code ou aí por diante, tá? Que nós iremos utilizar só o HTML, JavaScript e CSS. Eu vou criar aqui um projeto ASP.NET Core, mas no caso você pode criar, se você quiser, somente uma página CSS JavaScript, certo? Então, web divs aula, aí aqui eu vou criar aqui uma pasta bem simples aqui. Vou criar uma pasta aqui no meu diretório de projetos aqui. Div aula. Opa, div, né? Pronto. Vou selecionar, deixa eu vir aqui para selecionar essa pasta. Beleza, e vou criar o projeto aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu só iniciar o projeto. Aqui ele deu a opção, eu vou colocar o Model View Control, Vou criar aqui só para ele utilizar ela, mas a gente não vai criar, não vai utilizar nada, certo? Somente o HTML, o CSS e JavaScript. Pronto, depois de criado, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, já na View, aqui na Views, Vamos vir em Home. Aqui em Home e Index, a gente vai editar aqui, ó. Clicar aqui, já para ele abrir, já vamos deixar basicamente tudo pronto aqui. Eu vou tirar tudo o que tem, na verdade eu vou tirar tudo que tem na tela e vamos criar do zero. Div. Certo? Aí nessa div eu vou criar uma classe aqui, vou colocar a classe do Bootstrap, que é column, Então vamos colocar aqui column, md12, certo? E aí vamos colocar aqui, criar uma div aqui dentro dela, que essa div, ela vai ter uma classe chamada div conteúdo, que é a classe que nós iremos criar no CSS, certo? Div conteúdo. Dentro dessa div conteúdo, a gente vai ter mais outra div, que ela vai se chamar div customizável, certo? Então vai ser div customizável. Ela vai ter um ID que a gente vai colocar para ela. Então ela vai se chamar div1, certo? Aqui dentro a gente vai criar um A, certo? A classe, a gente vai também criar uma classe para ele que vai se chamar resize,
resize button, né? Que vai fazer... Isso aqui nada mais é, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho aberto aqui ainda. É esse aqui, ó, na verdade, ó. O que a gente está fazendo resize button seria esse botãozinho que vai ficar aqui, certo? A gente construiu a div, né? E aí aqui o botãozinho que vai ficar aqui do lado da div, certo? Pronto. Aí, o que que a gente vai fazer? Isso aqui é basicamente o que a gente vai ter por enquanto aqui na nossa página HTML, certo? Agora a gente vai fazer o nosso CSS da página, certo? Nosso CSS, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito aqui. Vamos adicionar um CSS aqui, ó. Novo item. Aí vamos achar aqui, ó, o folha de estilo, né? Que é o CSS Sheets. E aí eu vou colocar aqui style div style div, vou colocar para ficar um nome menor, style div. Nesse style da div a gente vai criar, na verdade, essas classes aqui que a gente colocou aqui no nosso HTML. Então, classe. A outra classe que nós criamos foi classe customizável, certo? Opa. E também vamos criar outra classe que se chama resize button. E aí eu vou executando aos poucos para mostrar como isso está ficando, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o conteúdo, né? Nosso conteúdo, essa div conteúdo, ela vai ter uma largura de 100%, né, da nossa página. Então o widget, opa. O Windows não. O widget 100%. Agora ele vai ter uma altura de 500 px. Ele vai ter um padding, né, um espaço que ele vai dar da tela ali em 1 centímetro mais ou menos. Então vai ser padding, né, opa, 1. Pronto. E aí agora a gente vai colocar uma borda, certo? A borda eu vou copiar aqui, que seria na verdade borda box, né? Na verdade eu vou digitar, na verdade, box Sheldon. E aí vai ser 9px. Ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula não. Vai ser 7px. Claro, se isso aqui não ficar legal, né? Nas bordas da nossa div conteúdo que eu tô montando, a gente vai alterar, certo? Deixa eu ver aqui. E depois 5px. E depois RGBA 50,50,50,0 opa, vírgula 0.77. É claro, pessoal, se você quiser colocar outra cor aqui, não tem problema. Pode colocar outra cor que vai funcionar do mesmo jeito, certo? Aqui, vou colocar um border radius, para ele ficar meio a borda arredondada. Então, border radius vai ficar como 7px, certo? Isso aqui que arredonda a borda. E a gente vai colocar um back color aqui. Back color. Eu tenho uma cor aqui definida. Essa, deixa eu ver. C5, opa, C5 e B, A e B. Pronto. Pronto, você pode colocar outra cor aqui se você quiser, certo? Vou executar aqui só para mostrar do jeito que ele já está ficando lá. Depois da execução aqui, eu já nem vou pausar, porque a gente vai mexer mais com o CSS e o JavaScript, aí a gente já vê em tempo real o que está acontecendo, né? O que a gente está fazendo ali no botão, ou no caso, na div, né? Ele executou aqui do lado, já puxei para cá. Ele dá esse erro de privacidade aqui, só você clicar em ir para localhost não seguro, ele já vai redirecionar. É porque ele executa, né, com o HTTPS, né?
Só aguardar a execução dele. Aqui, pessoal, o que aconteceu? Ó, ele não apareceu nada. Por quê? Porque, na verdade, eu não puxei o CSS aqui para a página. Então, a gente tem que pegar aqui, ó, o CSS e importar ele aqui para nossa página, certo? Eu vou salvar ele aqui. Vamos dar um Ctrl F5 lá no nosso site, certo? Tá carregando aqui já. Só aguardar carregar. Beleza, ó. Aí o que a gente fez ali foi o que? Gerar esse quadrado aqui, certo? Todo esse nosso desenvolvimento que a gente fez aqui no CSS, ó, ele resultou na geração desse carinha aqui, que eu vou até tentar deixar do lado aqui, certo? Beleza, ele tá aqui. Deixa eu tentar posicionar esse cara para o outro lado, para tentar ficar os dois abertos. Não sei se vai dar muito certo isso, mas tá aqui. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a div customizável, que seria essa div que vai ficar dentro dele aqui, né? Que é a div que a gente vai conseguir arrastar para um lado e para o outro. Esse aqui, mais ou menos, é, digamos assim, o conteúdo, né, que vai ter, e as nossas divs vão ficar aqui dentro e a gente vai conseguir arrastar ela para um lado e para o outro, certo? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar na nossa div, na nossa div customizável, nessa classe, um padding. Na verdade, isso aqui eu posso até copiar, ó, esse aqui de baixo, e o border também. A gente vai querer do mesmo jeito ele. Só a cor que a gente não vai colocar o back color é igual essa cor que é verde. A gente vai colocar um back color de branco mesmo. Então, back color é background color, né? Então vamos colocar um right que é branco, certo? E a gente vai colocar também uma altura e uma largura, né? Aí nós vamos colocar de 100 px, certo? E a largura também. Bom. Pronto. Feito isso aqui, só a gente dar um F5 aqui na tela. Ó, já mostrou a div aqui pra gente, certo? É a div que a gente fez aqui, customizável. Agora a gente vai colocar um botãozinho aqui, ó, para quando a gente clicar nesse botão, a gente conseguir arrastar essa div para onde a gente quiser, deixar ela lá, não, para a gente redimensionar ela, né, para ela ficar maior. Para a gente arrastar a div para onde a gente quiser aqui, esse quadradinho, a gente vai clicar em qualquer lugar dele aqui e a gente vai conseguir fazer esse arrasto dele, certo? Antes aqui, né, vamos implementar aqui o resize button, né? Então vou vir aqui, colocar um display blocker, colocar um display blocker aqui. Display blocker. Vou colocar também um position absoluto. Vou colocar um button. Ele vai ficar no button. Ele vai ter uns 3 px de altura, né? O button seria aqui embaixo, né? Right ele vai ficar também 6 px, eu vou deixar ele 6 px do lado, né? Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando deixar ele mais aqui, não encostando nas bordas o possível, o botão quando ele aparecer, certo? 6 px. A largura a largura aqui eu vou deixar como 20 px. A altura também vou deixar como 20 px. Background, a gente vai colocar uma imagem. Então, eu vou fazer o seguinte: antes de colocar a imagem, eu vou colocar aqui que o background size dele, deixa eu ver aqui, size dele vai ser o do container. Container, não container. E o cursor, vamos colocar um cursor aqui como o nosso cursor vai ser resize. E resize resize. Pronto. Beleza. Feito isso aqui,
Já vou dar um Ctrl F5 aqui que ele já deve aparecer aqui do lado. Ah, não, ele não vai aparecer porque ele precisa da imagem. A imagem, não era para dar um stop, eu parei o projeto, mas não tem problema. A imagem, eu peguei uma imagem de um botão aqui na internet. Deixa eu ver se consigo abrir aqui para mostrar para vocês. É uma imagem normal que eu peguei de um botão que eu achei na internet aqui. Quer ver? É uma imagem de resize, certo? Então, essa imagem que eu vou fazer, eu vou pegar ela e vou arrastar aqui, ó. Eu vou criar na verdade, eu vou criar uma pasta primeiro chamada image para deixar ela aqui separado. Então, vim aqui, novo. Imagens. Imagens. E aí eu vou jogar essa imagem aqui para dentro, certo? E depois disso eu vou jogar a minha imagem aqui para cima, ó. Deixar ela aqui, certo? É claro que ela não pode ficar dessa forma que ela redenterizou aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? Vou pegar só até a imagem, a pasta, né? Imagem, certo? Vou colocar ponto, barra, né? Aí tem imagem, aí eu vou colocar a barra invertida, né? Do outro lado e size. Pronto, é isso que a gente iria fazer. Aqui eu vou colocar um no repeat, né? Para ela não ficar repetindo na tela. No, opa, JPEG, não é. Eu repeat e aí em vez de ser background image, eu vou colocar só background, certo? Aí ele vai ter o no repeat. No repeat, certo? Center e center. Beleza. Feito isso aqui agora, vamos executar já para ver se a nossa imagem já vai aparecer aqui do lado. Pronto, ele começou aqui a executar, ele apareceu a imagem aqui embaixo. A gente vai alinhar essa imagem aqui, ó, com o JavaScript, certo? Então, quando ele iniciar a tela, a gente vai pegar o JavaScript e vai colocar esse carinha aqui nessa div alinhada aqui dentro, certo? Então, agora a gente vai passar para o nosso arquivo JavaScript. Nós iremos criar, né, esse arquivo JavaScript. Só clicar aqui, ó, dentro da pastinha JS com o botão direito e adicionar aqui um novo item. E lá no item JavaScript, JavaScript, e aí eu vou colocar JavaScript div, JavaScript div, opa, div, e adicionar, beleza? Vamos lá. Só que o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai usar aqui no HTML algumas coisas. Antes de eu puxar, na verdade, o meu JavaScript para cá, na verdade eu vou puxar o JavaScript aqui para baixo, mas o que acontece? Nós iremos utilizar duas bibliotecas do jQuery, certo? Eu não vou baixar as bibliotecas, então eu vou pegar direto lá do site esse conteúdo aqui, que seria da URL lá direto deles, mas você pode baixar via Nugget ou via algum gerenciador de pacotes que você prefira, né? Você pode baixar esses caras no projeto se for um projeto fixo. Como é uma videoaula, então eu preferi não baixar, eu só coloquei as URLs aqui que a gente vai utilizar, certo? Beleza, feito isso aqui, a gente vai voltar lá para o JavaScript, certo? E no nosso JavaScript, deixa eu diminuir aqui. Pronto, acho que isso, 26 está bom. No nosso JavaScript, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar algumas coisas já para nossa div. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o método que inicia, né? A primeira coisa que passa depois que carrega o HTML, ele vai passar por aqui no JavaScript. Beleza, feito isso agora, deixa eu fechar aqui. Feito isso agora, a gente vai fazer algumas coisas, por exemplo, né? A gente vai utilizar aqui, vamos pegar aqui essa div sizer button, certo? Vamos vir aqui no JavaScript e vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai colocar aspas simples, vamos pegar pela classe e aqui a gente vai usar o Dragon,
Dragonby, não sei se é assim a pronúncia, certo? Mas é esse cara aqui, que ele está junto do jQuery, certo? Ele está aqui no jQuery, junto desse carinha aqui que a gente está incluindo, beleza? Então aí você pode utilizar ele, certo? Esse cara aqui, o que ele faz? Ele promove a gente conseguir redirecionar a div, deixar a div, digamos assim, que a gente consiga mover ela, certo? Então a gente pode usar esse componente que já não precisa, digamos assim, desenvolver tudo do zero, né? Não precisa reinventar a roda. Beleza, feito isso aqui, a gente vai utilizar a propriedade dele aqui, que chama containment, né? Aqui a gente vai usar o board dele, certo? Então vai ser assim, board, certo? Vamos dar um vírgula aqui e agora a gente vai dar, vamos criar uma função para o drag dele, certo? Seria um drag, um drag, a function dele que ela faria. Na verdade, a function dele nada mais é do que a gente vai pegar a div customizável. E essa div aqui, a gente vai pegar a posição dessa div para a gente setar o nosso size button, né? Para a gente colocar o nosso size button para aquela div específica. E para ela ficar alinhada ali onde a gente precisa que ela fique, certo? Então, eu vou colocar aqui div size button, né? Opa, vou colocar assim para ficar mais fácil. Ponto, né? Utilizando pela classe. Depois vamos colocar ponto. A altura, né? E a gente vai pegar a altura dele. Como é que a gente vai pegar? Vou pegar aqui do size button, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos setar a altura aqui para ele. Size button ponto position, certo? Ponto top. Vamos colocar -8. Eu acho que -8 ele vai ficar alinhado com o nosso botão, certo? Já vou mostrar isso para vocês como isso vai funcionar, beleza? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Deixa eu ver se está certo. Tá. Esqueci de criar uma classe aqui. Beleza. Pronto. Beleza, aqui é o top 8, né? E também a gente vai fazer isso para o nosso left, que vai ser a nossa largura da página, né? Width. E aqui vai servir de ser topo é left. Eu vou deixar 8 também, caso não esteja certo. A gente ajusta isso depois, certo? A div customizável, a gente vai começar ela, eu vou usar ela para ela ter primeiro uma largura de 100 px, né? Iniciando. Que a gente pode iniciar por aqui, ou então iniciar pela o CSS, certo? Ponto .css. Vamos colocar aqui que o widget dela tem 100 px. Pronto, agora vamos executar a aplicação e vamos ver o que está acontecendo já lá na página com o botão, né? Porque isso aqui, o que ele vai fazer? O botão do resize, ele fica colado na div, certo? Só aguardar carregar aqui, já está carregando já. Deve ser porque está carregando o jQuery, né? Então demora um pouquinho. Deixa eu ver se ele foi. Não, ele não está funcionando. Deixa eu ver se está dando erro aqui. Pode ser que esteja dando erro. Por isso que ele não foi. Beleza, ele não foi. Deixa eu ver só uma coisa, ó. Ó, tá vendo? Ó, ele já está responsivo já. Só que agora, na verdade, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um detalhezinho agora que a gente vai criar o draggable da própria div também customizável, certo? Então eu vou, na verdade, para facilitar, eu vou copiar esse cara aqui em cima. Vou colar aqui, vou tirar somente esse conteúdo do Dragon que tem aqui dentro que a gente não vai utilizar, certo? Vou pegar o nome dessa div aqui, ó, e colocar aqui, beleza? Agora vamos dar um F5 lá na página e vamos ver se ele já vai executar para a gente. Deixa eu fechar aqui, dar um Ctrl F5, vamos ver se ele já vai ajustar para a gente já junto da div lá o botão. Beleza, já ajustou aqui junto da div. Agora a gente já consegue, ó, mover ela para onde a gente quiser,
deixar ela do tamanho que a gente quiser também, beleza? Acredito que é isso, né? Ó, a aula é bem simples. Lembrando que a gente vai ter continuação dessa aula. A gente vai criar outras divs, porque assim, se a gente copiar esse HTML que está aqui, ó, deixa eu até deixar aqui do lado. Se a gente copiar esse HTML que está aqui, que a gente fez aqui do lado, ó, para a gente gerar outra div não vai acontecer isso, ele vai dar erro porque aqui a gente fez para um cara só, certo? Uma div somente para uma div responsiva, tanto é que o JavaScript ele nem tá para fazer para várias. O nosso objetivo na segunda aula agora é a gente conseguir adicionar várias divs aqui e ela herdar esse mesmo comportamento para todas, certo? Lembrando que cada um pode ter o seu tamanho e cada uma pode ficar na sua posição, certo? E isso a gente vai deixar para a próxima aula. Essa aula aqui eu vou deixar esse exemplo aqui também no GitHub para quem queira baixar. E também se você e aí as próximas aulas também vai ficar no GitHub, certo? Se você tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários aí, certo? Que eu sempre vejo no final. Beleza, pessoal? Obrigado e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.